meninas! Nós hoje trazemos para vocês a nossa primeira recriação de uma maquilhagem utilizada por uma celebridade. A celebridade escolhida por nós foi a Katy Perry e a maquilhagem super sofisticada que ela utilizou nos Grammys de 2015. É uma maquilhagem assim, toda em tons neutros e com um delineado bem marcado, o ideal para qualquer ocasião. Portanto, se vocês estiverem curiosos e quiserem ver como é que eu fiz esta maquilhagem, é só continuar a assistir ao vídeo. Bem, como não é uma maquilhagem assim muito elaborada e com muitos brilhos, eu vou começar por fazer a pele primeiro. A primeira coisa que vou aplicar vai ser o meu corretor de olheiras e vou aplicá-lo aqui em forma de triângulo abaixo do olho e assim nas pinhinhas e manchinhas que eu tiver no rosto. Ela tem uma pele super perfeitinha, super bem iluminada, por isso é que também escolhi este corretor. O corretor pode parecer muito claro, mas depois com a base eu consigo homogeneizar mais ou menos assim o tom de pele. Vou quero esta zona assim bem iluminada. Escolhi este corretor assim mais claro. Como ela está com uma pele super perfeitinha, decidi escolher uma base com uma cobertura grande, por isso escolhi esta aqui, a Sudafix da MAC, que é das bases assim com um poder de cobertura maior que eu tenho e que eu adoro. Como eu quero aproveitar o máximo de cobertura da base, vou espalhá-la assim em pequenas batidas pelo rosto. Ela pode estar a parecer um pouco escura para o meu tom de pele, mas acreditem que não é, porque ela vai uniformizar com o tom do meu pescoço. Como podem ver. Agora, para matificar muito bem o rosto e dar ainda um bocadinho mais de cobertura, vou aplicar um pó, que é este aqui da Bourjois, que eu já utilizei algumas vezes aqui no canal, que ele deixa assim a pele super matificada, mesmo bonita, e adiciona ainda mais cobertura, que é mesmo aquilo que nós precisamos para ficarmos com uma pele como a da Katy Perry. Vamos lá então aplicar, vou aplicar também em batidas como apliquei a base. Outra característica que eu acho que ressalta assim bem do look de maquilhagem dela são as sobrancelhas super marcadas. Por isso mesmo vou utilizar este lápis aqui da Catrice para marcar as minhas, visto que as minhas são assim um bocadinho, como é que eu te explicar, fininhas e não são assim muito preenchidas. E vou preenchê-las todas assim com lápis e depois no final escovo para tornar o efeito assim o mais natural possível. Isto não tem assim nenhum segredo, é ir preenchendo. Conseguem ver a diferença de uma para a outra? As sobrancelhas realmente conseguem mesmo mudar o rosto de uma pessoa. Tenho imensas amigas que não fazem as sobrancelhas e estou sempre a aconselhar, façam as sobrancelhas, acreditem que faz mesmo uma diferença enorme. E a verdade é que faz mesmo. Pode ser a diferença entre uma maquilhagem boa e uma maquilhagem muito boa. E lembrem-se sempre que é normal se uma sobrancelha não ficar exatamente igual à outra, até porque as vossas sobrancelhas não são simétricas e normalmente quando elas ficam exatamente iguais, ficam muito perfeitinhas, acabam por ficar pouco naturais. Portanto é normal se houver às vezes umas pequenas diferenças. Agora passando ao contorno, eu acho que não há assim grande segredo, ela tem um contorno normal, assim bem marcado essencialmente aqui abaixo da maçã do rosto. Vou começar por usar um pincel assim mais difuso e fazer um contorno assim mais esfumado e depois vou pegar num um pouco mais preciso e vou aprofundar este contorno. Vou utilizar este aqui, o meu bronzer aqui da paleta do Face Love Set, que é o meu predileto. Vou começar a tocar aqui. Vou puxar um bocadinho aqui assim para a zona do blush, porque ela dá uma sensação que não tem muito blush, que essa zona tem um bocadinho mais de bronzer e não tanto de blush. Agora que já criamos assim a base para este contorno, vou pegar num pincel assim angular, destes que normalmente se usa para blush, e vou assim aprofundar este contorno, fazer uma linha um bocadinho mais marcada.
E agora venho novamente com outro pincel e vou esfumar. Para não ficar aqui nada marcado. Agora a nível do blush, a mim não me parece que ela tenha assim nada muito carregado. Parece-me que ela tem assim um bronzer mais marcado e um bocadinho de uma cor assim mais orquídea de blush aqui mesmo no centro das bochechas. Por isso mesmo vou utilizar esta minha paleta aqui da Sleek, que é Candy Collection. E ela tem aqui uma cor que eu acho que é exatamente igual à que ela está a usar, que é esta aqui do centro. Mas vou aplicá-la muito ao leve, porque ela está, nota-se que ela está só mesmo assim com um cheirinho de cor aqui no centro das bochechas. Vou aplicar novamente com este pincel, porque é o que acho que consegue dar um efeito assim mais esfumado e desvanecido. Concentrar aqui no centro da bochecha, trazer só, arrastar um bocadinho para trás, para se fundir aqui com o bronzer. Para não ficar nada marcado, venho com o pincel de pó e passo assim nas extremidades deste contorno e do blush. Isto é sempre uma ótima solução para quem põe assim blush demais. Nós às vezes pomos blush, não nos apercebemos, parece que está tudo direitinho. Depois no final estamos, parece que levámos uma chinelada de cada lado. Uma boa opção é pegar num pincel de pó e num bocadinho de pó às vezes também, passar por cima, nas extremidades, vão ver que começa a desvanecer e não fica tão marcado. E pronto, agora vamos passar para os olhos. Os olhos dela, a sensação que me dá é que basicamente o que tem mais de chamativo é aquele delineado grosso e super puxadinho. Ela nota-se ter assim o côncavo marcado com um bocadinho de castanho, mas nada assim muito intenso, uma coisa bem discreta. E depois aqui na linha das pestanas inferiores, nota-se que ela também tem assim um esfumado em castanho e na linha d'água ela aplicou também um lápis castanho. Vamos lá então fazer o olho. Eu vou aproximar a câmera para vocês verem assim bem de pertinho. Bem, o primeiro passo é aplicar o primer. Eu vou utilizar novamente o Jume Branco da NYX. Depois vou esbatê-lo com o dedo, porque não vou aplicar assim nenhuma sombra muito colorida ou muito forte, é mais para fixar a sombra, não tanto para potencializar a sua cor. Agora vou aplicar uma sombra assim bem clarinha por toda a pálpebra. Esta sombra é mate, porque eu acho que ela não tem qualquer tipo de brilho na maquilhagem dela. Uma maquilhagem assim bem neutra e matificada, tirando os lábios. Vou aproveitar a mesma sombra e vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Agora vou depositar uma sombra castanha um bocadinho mais escura com o tom da minha pele aqui na zona do côncavo. Basicamente o que destaca nesta maquilhagem é o côncavo marcado que ela tem. E se repararem, ele foge sempre assim um bocadinho para cima. Agora com o pincel de esfumar, vou esfumar melhor esta sombra. Vou puxá-la assim mais até à sobrancelha, para ela se fundir com a sombra clarinha que nós já tínhamos aplicado abaixo da sobrancelha. Agora com o castanho mais escuro, vou intensificar um bocadinho esta marcação do côncavo. E esfumar, 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 esfumar. Agora com o Black Truck da MAC vou delinear todo o olho, vou fazer um delineado assim bem grosso, porque se repararem o grande destaque da maquilhagem dos olhos dela é mesmo o delineado super forte. Para quem tiver dúvidas como fazer delineado, nós temos um tutorial aqui no canal e vou deixar o link aqui abaixo na caixa de descrição. A ideia é que o delineado fique mais ou menos assim, bem intenso, bem preto, grossinho e bem puxadinho. Para a parte de baixo do olho vou fazer basicamente o que fiz no côncavo. Aplicar uma sombra castanha mais clarinha e esfumá-la bem, esta sombra vai servir de base.
E depois pegar numa sombra castanha um pouco mais escura e intensificar esta sombra que nós aplicamos. Esta intensificação vai ser feita mais rente à pestana, que é para criar um efeito de degradê. Vou então aplicar agora a sombra mais escura. Depois no final esfumo tudo assim com um pincel assim mais fofito. Uma coisa que eu pude reparar é que ela está a utilizar um lápis castanho na linha d'água. Falta então aplicar uma pestaninha postiça. Ela tinha umas bem naturais, por isso escolhi umas que também considero ser bem naturais. Depois de aplicarem a pestana, não se esqueçam de reafirmar o vosso delineado. Bem, terminados então os olhos, passemos então aos lábios. Ela está a utilizar assim um nude meio acastanhado. Como eu não tenho nenhum assim, vou fazer assim uma misturinha de batons. Mas primeiramente vou aplicar um pouco de base nos lábios, que é para conseguir captar a real cor do batom. Aqui um bocadinho. E agora vou espalhar com os dedos. Assim é mais fácil o nude ficar bem intensificado. Vou aplicar então agora este nude da Sephora. Ele é na cor R20 e é um nude assim a pender um bocadinho mais para o laranja. Agora chegou a hora de escurecer um pouco este nude. Vou utilizar então um batom castanho, que é este aqui, que é da I Heart Makeup. Como podem ver, ele escurece logo e fica uma cor muito semelhante àquela que ela estava a utilizar. Se repararem, ela está com um brilho assim bem subtil nos lábios e por isso mesmo vou aplicar este gloss aqui da Kiko, que também é assim numa tonalidade mais nude acastanhada, por cima dos batons que acabei de fundir nos meus lábios. Vou focar este brilho mais no centro do lábio. E pronto meninas, esta foi a minha recriação da maquilhagem da linda e maravilhosa Katy Perry. É uma maquilhagem assim super sofisticada, mas que no meu entender dá para todas as ocasiões. A única diferença é que se fosse para o dia, se calhar eu tirava as pestanas postiças e punha uma base assim um pouquinho mais natural. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui em gostei para nós, não se esqueçam de subscrever ao nosso canal. Deixem nos comentários mais sugestões de recriações que gostavam que nós fizéssemos, está bem? Agora um grande beijinho a todas e até ao próximo vídeo. Tchau!